Entra ano e sai ano, e é sempre o mesmo sentimento. A maioria das famílias ainda termina um ano com uma frustração, porque talvez estão terminando com endividamento, porque não conseguiram comprar de novo ou trocar de carro. Famílias entram um novo ano com expectativas de que naquele ano vão organizar melhor as finanças, mas na maioria das vezes isso não acontece. E esse ciclo de frustração acaba com muitas famílias. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu fiz em 2025 e que eu vou continuar fazendo em 2026, que fizeram com que a minha vida financeira se tornasse melhor e mais tranquila. Eu efetivamente estou construindo um ambiente de paz financeira fazendo essas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. E a primeira coisa que eu fiz para de fato tirar os planos do papel e começar a realizar foi parar de pensar em dinheiro. E eu sei que isso parece um pouco contraditório, porque nós sabemos que é necessário, que é importante ter dinheiro para realizar, mas quando nós só pensamos o dinheiro e colocamos ele como centro para realizar coisas, nós nos sentimos cansados e frustrados, limitados e, mais do que isso, nós nos sentimos reféns do dinheiro. E aí o assunto finanças começa a se tornar mais pesado do que de fato ele é. É importante que nós, quanto família, nós, quanto mulheres, comecemos a pensar primeiro na nossa vida, no nosso contexto familiar, naquilo que nós queremos de fato para nós, e a partir daí nós vamos incluir o dinheiro. Nós vamos entender qual é o papel do dinheiro nos nossos sonhos, nos nossos projetos e principalmente no nosso dia a dia. Porque se a gente for parar para pensar, nós lidamos com o dinheiro todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer pequenas escolhas. E essas pequenas escolhas, que não são planejadas geralmente, é quem vai impactar positiva ou negativamente a nossa vida financeira. Então, para que a gente pare de pensar no dinheiro todos os dias, é importante que pequenas atitudes, que pequenas escolhas se tornem mais previsíveis. Então, por exemplo, eu deixei de comprar doce todos os dias. Aqui é um exemplo um pouco bobo, mas é só para você entender o contexto. Então, para que eu não ficasse pensando todos os dias num pequeno gasto com chocolate, eu já estabelecia lá no começo da minha semana, eu comprava uma caixa de bis e todos os dias eu levava 2 bis para o trabalho, porque era uma forma de eu saciar minha vontade de comer doce e também que eu não ficasse fazendo pequenos gastos. Então, a forma de você deixar de pensar no dinheiro sempre é você colocar ele num ciclo na sua vida, de modo que ele aconteça de forma pontual, assim como acontecem aquelas grandes contas da sua casa, como as contas de luz, água, telefone, aluguel ou financiamento da sua casa. Elas são grandes contas. E essas grandes contas, apesar de terem impacto grande na nossa vida financeira, elas não são mutáveis, elas não mudam muito. E isso faz com que a gente não consiga diluir ela no nosso dia a dia. Já as outras pequenas contas é que vão acabando com o nosso dinheiro e com a nossa energia financeira. Então, se nós tornarmos essas pequenas contas da nossa rotina em contas previsíveis, esse cansaço, essa exaustão financeira, ela vai sendo reduzida. Tá? Então, como que você pode fazer isso? Você pode começar mapeando. E como que é mapear? Você pode criar um grupo no WhatsApp com o seu esposo, você pode criar um grupo com você mesma, com o título de gastos, e lá você vai mandando todos os dias os pequenos gastos que você tem, aqueles mínimos mesmo, seja de você comprar um pão na padaria, de você comprar um leite que faltou para o seu filho, uma fralda, você vai colocando esses pequenos gastos, e aí você vai entender como que funciona os custos da sua casa. Se você tem gastado mais com os gastos previsíveis, que são os fixos, ou com esses esporádicos. E vai começar a tornar esses gastos esporádicos em gastos fixos. Então, se eu já vi que toda semana eu tenho que gastar tanto na feira,
eu vou tornar isso fixo. Se eu vi que toda semana eu estou gastando com um docinho, com alguma coisa que não estava dentro do meu radar, ou eu vou cortar isso, porque talvez não está fazendo bem para minha vida financeira, ou eu vou tornar isso como uma conta fixa, porque aí isso vai facilitar para que eu não precise ficar pensando em dinheiro o tempo todo. Isso causa menos estresse. Quer ver uma coisa que estressa aqui em casa? É quando meu esposo esquece de pagar alguma conta. Por quê? Eu estava tranquila com aquela conta, achando que ela seria paga, e ela não foi. Então eu tenho que parar minha rotina da vida para pensar no dinheiro. Isso me tira um pouco da minha condição, do meu equilíbrio. Então é importante que a gente comece a colocar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que o dinheiro não mine a nossa vida. E sim que a gente possa viver com tranquilidade e o dinheiro seja apenas uma ferramenta que vai circular ali no nosso dia a dia, mas de uma forma já pré-planejada e não de forma eventual, como num susto. Um segundo elemento que eu quero trazer para você, especialmente para você mulher, tem alguns homens também que acabam me procurando para incentivar as esposas a cuidarem das finanças, mas nós mulheres temos bastante um padrão de centralizar atos de cuidado em nós. Então, quando se trata de cuidar das finanças, muitas mulheres que ganham bem e que são bem-sucedidas ou que são mais organizadas financeiramente, acabam centralizando a vida financeira nela, e eu falo isso no lugar de fala, tá? E acaba se cansando muito com isso. Porque, como eu mencionei, o assunto finanças, se não bem administrado, se torna um fardo. E o fato dela minar todo esse cuidado financeiro nela faz com que ela se torne uma pessoa mais ríspida, mais irritadiça. Então é importante que você, mulher, busque compartilhar a sua vida financeira com o seu cônjuge. Então, se ele não está efetivamente trazendo tudo que é necessário, ele não demonstra preocupação com aquilo, é importante que você traga essa conversa. Nós, infelizmente, não tivemos a educação para falar sobre dinheiro com outras pessoas. E isso faz com que a gente acabe achando que isso não é um assunto a ser levado para a mesa do jantar. Mas você veja isso como uma forma também de educar os seus filhos. Por quê? Se os seus filhos, assim como você, não virem os pais dele conversando sobre as finanças da casa, isso será uma cultura para a família dele também. Então, começa a quebrar esse ciclo a partir de vocês. Traga as informações financeiras antes que isso seja um problema. Traga as informações financeiras rotineiras, porque na maioria das vezes, quando um casal fala sobre finanças, ele já fala quando a situação está difícil, quando a situação está desequilibrada. E isso já vem com um tom de crítica, com um tom de briga, e isso acaba acarretando não numa solução, e sim num momento de culpa, de apontar de dedos. Então é importante que você busque compartilhar isso com seu cônjuge. E também busque grupos de pessoas que você possa falar sobre isso. Existem grupos de pessoas, de mulheres, que falam sobre isso, que têm reuniões sobre finanças. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp sobre isso. Vou deixar até o link aqui embaixo, se você quiser fazer parte. Eu deixo um pequeno formulário para você preencher antes, para eu conhecer você, e aí depois eu faço a admissão nesse grupo, se você for o perfil. Por quê? O meu intuito é que mais mulheres possam falar sobre isso de uma forma natural, e não como uma mulher rica que fala só sobre investimentos, mas como mulheres comuns, que trabalham, que empreendem, que têm as suas contas ali mapeadas, que não está sobrando sempre dinheiro, mas que querem compartilhar dores e querem ser acolhidas e direcionadas. Então, busque fazer parte de ciclos que vão te ajudar. Assim como pessoas se juntam, por exemplo, em igrejas para orar, para compartilhar da palavra, assim como meninas e amigas se unem para falar sobre relacionamento, por que não se unir com outras mulheres para falar sobre finanças? E isso pode ser algo muito produtivo, ainda mais quando são mulheres que têm o mesmo perfil que você, que têm uma família, que têm filhos, ou que têm uma cabeça para isso, e quer compartilhar disso também. Então, busque fazer parte desses pequenos grupos, que com certeza esse fardo vai ser aliviado de alguma forma, e você vai ter
mais discernimento aí para seguir com a sua vida financeira em 2026. E a terceira atitude que eu tomei em 2025 e que mudou completamente a minha vida financeira tem como base um livro que se chama A Coragem de Desagradar. É um livro que me inspirou muito em entender o que eu realmente quero. Entender se o que eu estou fazendo é pelo meu próprio anseio, por algo que faz parte de mim, por algo que eu quero no longo prazo, ou se as minhas decisões estão sendo tomadas pela expectativa de outras pessoas, ou por uma expectativa social, ou por me comparar com outras pessoas nas redes sociais. Nós vivemos agora num período muito complexo, né, em relação a isso. Então, é muito importante que você avalie o que você quer de verdade, o que a sua família quer de verdade. Será que você quer mesmo trocar de carro? Será que você quer mesmo essa roupa para ir nesse evento? Ou você só está comprando porque está todo mundo indo com uma roupa nova? Será que você quer mesmo gastar o seu dinheiro em um encontro com pessoas que não fazem mais sentido na sua vida? Então é importante que você entenda com o que é que você está gastando o seu dinheiro e o seu tempo. E se isso faz sentido para a vida que você quer ter, para o estilo de vida que você quer ter. Porque o que mais dói na vida financeira é o desequilíbrio, mas não desequilíbrio no sentido de eu não ganho tanto quanto eu gasto, mas também o desequilíbrio de não saber bem a sua identidade, gastar com algo que você não queria, não precisava e depois se arrepender. Porque quando nós gastamos o nosso dinheiro, por mais que seja um valor alto, mas com algo que efetivamente nós gostaríamos de ter, aquele custo vai ser um custo que não vai doer lá dentro. E eu, por exemplo, queria comprar muito um macacão. Eu queria um macacão de linho, é um macacão um pouco mais caro. E aí eu comecei a ver várias pessoas comprando macacões e tal, mas eu falei, eu não vou cair nessa pilha. E aí eu comprei um macacão da Hering, que era um macacão, no meu ponto de vista, caro. Mas aquele custo não foi um custo pesado para mim, porque depois eu desfrutei melhor da minha compra, porque foi uma compra intencional. E hoje eu vejo muitas pessoas frustradas financeiramente porque elas gastam com coisas das quais elas se arrependem depois. E aí a frustração delas é porque elas poderiam ter utilizado o dinheiro dela com algo mais útil, mais permanente, algo mais importante. Às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro com roupas novas para os filhos, para impressionar os parentes, para impressionar pessoas em festas, para impressionar pessoas no seu ciclo social. E no final de um certo período, essa pessoa se sente frustrada como mãe, como pais. Por quê? Às vezes deixou de fazer uma viagem com o filho, deixou de pagar algum curso, alguma atividade extracurricular, porque ao invés dela utilizar o dinheiro dela para aquilo que de fato é importante, ela utilizou o dinheiro dela para impressionar outras pessoas. Então, grande parte das frustrações financeiras vem desse tipo de arrependimento. E não de uma compra cara, efetivamente, mas de uma compra que não agrega em nada e que foi realizada por uma pressão social e não por algo que ela efetivamente queria. E uma última decisão que eu acho que foi, assim, incrível, além das outras que eu falei, é encontrar o seu próprio jeito de lidar com os desafios financeiros da sua casa. Hoje, na internet, nas redes sociais, nós vemos muitas fórmulas, muitas críticas, e eu entendo porque na internet as pessoas têm que se posicionar. E aí tem o posicionamento do homem provedor, tem o posicionamento da feminista, da mulher que tem que ser forte e independente do homem. Tem o posicionamento da mulher feminina, que é aquela que não trabalha. Tem o posicionamento. É muito importante que você entenda qual é a sua realidade financeira, qual é a realidade financeira da sua família e como vocês decidiram lidar com as situações financeiras da casa de vocês, dentro do contexto e da realidade de vocês, de modo que isso seja saudável e sustentável para sua família. Não adianta você se cobrar como mulher para ser uma mulher
guerreira, que trabalha fora, que traz dinheiro para casa, que ajuda financeiramente, quando você não tem esse perfil empresarial, esse perfil corporativo, quando você quer ser mãe. Em contrapartida, não tem como você ser esta mulher e exigir que seu marido ganhe muito bem porque você quer uma vida mais luxuosa, entende? Porque senão você acaba desequilibrando se o seu marido não tem um perfil de ganhar tão bem. O mesmo acontece para a mulher que é mais para frente. Nós mulheres, quando nós ganhamos muito bem, nós queremos às vezes uma trégua, um respiro, nós queremos não ser a responsável por isso e tá tudo bem. Mas é importante que você saiba do seu contexto familiar e você traga isso com clareza, com transparência, para que vocês possam juntos alcançar algo que seja um equilíbrio para a realidade de vocês. Porque o que eu vejo são muitas mulheres estressadas porque elas criaram uma expectativa de algo e não lidam com a realidade. E às vezes essa expectativa ela é alimentada ainda mais pela internet, pelas redes sociais, por posicionamentos dos quais ela nem sequer tem certeza se ela acredita naquilo. Então é importante que você entenda qual é a sua realidade, qual é a realidade do seu lar e quais são as ferramentas que você tem com a sua família para lidar com esses desafios. Talvez no seu caso, você seja do perfil de que vai ter que aumentar a renda e você tem o perfil de aumentar a renda, de empreender. Ou então, você tem um perfil de uma pessoa mais econômica, então ao invés de se esforçar para ganhar mais, você vai apertar um pouco mais os cintos e vai viver uma vida um pouco mais comedida. Mas é importante que você entenda a sua realidade e entenda o que faz sentido para a sua família, para que não haja frustração. Eu sei que a maioria desses passos que eu trouxe aqui envolvem muito o sentimento. Só que quando se trata de finanças, e se você quer alcançar de fato um equilíbrio financeiro, você precisa reduzir um pouco essas vozes aí da sua cabeça, os seus sentimentos, e precisa ser um pouquinho mais racional. Eu tenho uma dificuldade em ter conversas difíceis, mas eu deixei de lado esse meu perfil para começar a ter esse tipo de conversa em casa. Dessa forma, eu consigo me sentir mais leve, eu consigo parar de culpar pessoas por questões que eu quero carregar sozinha, ou eu acabo carregando sozinha por não conseguir compartilhar. E até Kahneman traz uma citação que fala que o melhor conselheiro é aquele que não se importa com seus sentimentos. E de fato é. Às vezes, para você chegar em resultados positivos, você precisa deixar de lado o sentimentalismo e ser mais racional. Então, que para 2026 nós sejamos mais racionais, que nós possamos trazer à mesa aquilo que é importante e deixemos o nosso sentimentalismo, as nossas emoções, aquilo que a internet causa em nós de lado e possamos ser mais efetivas com a nossa vida financeira, que só assim a gente vai conseguir ter finanças de fato para a vida, que são finanças sustentáveis ao longo do tempo. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu quero te convidar a já curtir esse vídeo para que ele seja recomendado mais vezes para você e para mais pessoas, e também já se inscreve aqui no meu canal, que a gente vai ter várias conversas como essa em 2026.